Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho e esse é o curso de Nutrição e Dietética voltado para estudantes do curso técnico de enfermagem, do técnico de Nutrição e Dietética e para todos da área de saúde que tenham algum interesse em nutrição e dietética em nível básico. Vamos dar hoje continuidade na videoaula 45 aos nossos macronutrientes, fechando o ciclo dos lipídios. Já vimos aspectos puramente nutricionais e dietéticos, depois tivemos uma sequência de aulas dos aspectos fisiológicos e agora vamos ver os aspectos fisiopatológicos relacionados aí aos nossos lipídios. Então vamos lá. Bem, o primeiro que nós temos é a esteatose hepática. O que é a esteatose hepática? Esteatose hepática é uma deposição de gordura no fígado. É um fígado gorduroso. Isso acontece quando o fígado não funciona adequadamente, né? E para o fígado entrar em franca insuficiência, ele tem que ter mais de 90% disfuncional. Porque se ele tiver até 90% funcional, esses 10% consegue dar conta. Não dá conta 100%, legalzinho, mas dá conta das funções. Agora, quando ele está disfuncional em mais de 10%, mais de 90%, aí ele entra em franca insuficiência hepática com vários distúrbios, que não é um motivo aqui. E entre esses distúrbios ele perde a capacidade de fazer lipoproteínas, e aí tudo que chega lá de quilomicrons vai depositando. É aquele fígado do boi, com aquele fígado manteiga, um fígado que está esteatótico, né? Ou então tem mais gordura do que o habitual. O patê de fígado de ganso, né, o foie gras, também é um fígado esteatótico, cheio de gordura. Então o nosso fígado ele fica cheio de gordura quando está em franca insuficiência hepática, causado pelo quê? Causado por excesso de álcool. E aqui no Brasil o alcoolismo crônico, que comprometendo o fígado, levando à insuficiência hepática. Então, assim, aí temos a cachaça como um grande causador, mas pode ser por cerveja, por qualquer outra coisa. Que a cachaça tem um nível alcoólico muito alto, então o consumo exagerado, crônico de cachaça pode levar a isso, mas pode ser vodka, whisky, vinho. Na Europa, por exemplo, onde o consumo de vinho é muito maior, já foi bem maior do que é hoje em dia, mas ainda muito maior. Uma das principais causas de cirrose alcoólica é o vinho. Não importa qual é a bebida, se numa dada exposição que leve à insuficiência hepática, levará esse depósito de gordura, também como sequela do vírus da hepatite B, do vírus da hepatite C, ou da hepatite que se cronifica e leva à insuficiência hepática, de levar essa degeneração gordurosa. Assim como também medicamentosos. Existem alguns medicamentos que em doses excessivas ou associado com outro medicamento hepatotóxico ou mesmo com bebida alcoólica pode levar a uma insuficiência hepática, levar a esteatose hepática em grande quantidade, né? E o fígado se recupera, olha, se a lesão for até 2/3, o fígado consegue se recuperar. Não vai voltar ao que era antes, mas ele consegue se recuperar. A arquitetura anatômica, histológica não vai ficar perfeita, mas agora, quando é mais de 2/3, ele é substituído por fibrose, né? Vai substituindo por fibrose. Então, da mesma maneira que a franca insuficiência, que chutou o balde, é mais de 90% dele disfuncional, também ele consegue se regenerar até 2/3. Uma lesão maior do que 2/3, ele vai substituir o que for além desses 2/3 por fibrose, aí o 100% dele vai diminuindo e daqui a pouco está todo fibrosado, né? Então, esse fígado com essa esteatose hepática que leva a um quadro de cirrose e depois ela será substituída por fibrose. Agora, nem todas as esteatoses estão ligadas em franca insuficiência hepática, nem toda esteatose é no fígado todo, né? Nem todas, até por exemplo, pessoas que têm uma
grandes glutões, que tem uma polifagia, que come compulsivamente, elas podem desenvolver um quadro também de esteatose, mas aí é assim uma compulsão a médio e longo prazo. Mas nem todos são isso. Um dos motivos de esteatose hepática de natureza não viral e não tóxica, né, nem por álcool, nem por medicamento, é a esteatose da resistência insulínica. Né? A insulina é que pega, quando os quilomicros chegam lá, e induz a gordura virar VLDL, depois LDL, né? Ela que faz esse tipo de coisas. E também quando o VLDL e o VLDL e o quilomicrons mesmo vai passando, e que a lipase de tecido adiposo degrada os triglicerídeos e puxa para o músculo e principalmente para a gordura, tecido de gordura, ele funciona sem insulina, mas com insulina ele funciona muito mais. Então, quando a gente começa a fazer com que a insulina começa, nós não somos diabéticos, mas a insulina precisa de cada vez quantidades maiores, porque está havendo uma certa resistência à ação insulínica, que seria um pré-diabetes. Tem dois primeiros sinais. Um é a disfunção, não no funcionamento do fígado como um todo, mas uma disfunção da utilização dos lipídios pelo fígado, se transformando em lipoproteína. Então, por mais que ele continue fazendo lipoproteína, vai produzir menos, então sempre vai ter um depósito de gordura ali que não necessita, não vai ser o fígado inteiro. Mais uma vez, não é ligado a uma disfunção hepática, mas se você fizer um ultrassom, você já começa a ver que tem áreas gordurosas no fígado. Quanto maior a resistência, maior a área gordurosa, e já vai começar a alterar as enzimas hepáticas, sanguíneas, os marcadores que o fígado não está tão bem assim, vai começar a aparecer, né? Mas não é igual a cirrose que a gente comentou. Tá? E o outro sinal é um escurecimento de certas áreas da pele, principalmente da dobra, no pescoço, no colo, aqui, né, na axila, uma certa área que não é do atrito, não é produzido pelo atrito. Uma estimulação, porque você tem que ter muita insulina para ter melanócitos, né? Tem muita insulina para ter melanócitos, perdão. Tem muita insulina para poder responder, e esse excesso de insulina pode estimular os melanócitos de algumas regiões e aí produzir esse escurecimento, que é chamado de acantose nigrans. Então, antes mesmo, às vezes a glicemia está conseguindo até ser mantida, né? Mas quando você já começa a ter uma resistência insulínica, ou a acantose ou a esteatose hepática, uma das causas, é a principal causa de esteatose hepática não viral e não tóxica, é a resistência insulínica. É muito comum resistência insulínica, né? No quadro do indivíduo que não faz sedentário, que tem uma predisposição familiar, que é sedentário, que come de maneira irregular, com excesso de carboidratos, ou o indivíduo muito estressado, que está sempre com contrarreguladores de insulina, já prejudicando uma insulina, né, que não tem os receptores tão bons assim, e à medida que se envelhece, principalmente esse indivíduo fica mais predisposto à resistência insulínica. Mas existe uma outra situação que leva à resistência insulínica, que é a gordura intervisceral aumentada, grande circunferência abdominal, produz uma série de substâncias que geram hipertensão, que podem fazer riscos cardiovasculares, também gera substâncias que vão aumentar a oxidação do LDL, né? E aí levando hipertensão da lesão da parede do vaso, e aí oxida o LDL, que vai favorecer lá o macrófago quando fagocitar, fazer aquelas células de espuma que vai ser a base da placa de ateroma. Enfim, e ele produz substâncias que vão brigar com a insulina, e aí numa pessoa com predisposição hepática, ou predisposição genética para diabetes, já vai abrir um quadro de resistência insulínica. A esse quadro, que tem hipertensão, dislipidemia e resistência insulínica gerada pelo aumento da circunferência abdominal, pela gordura intervisceral, no passado era chamada de síndrome X, e depois virou síndrome plurimetabólica, hoje chamada de síndrome metabólica.
né? Razão pelo qual tem que ficar de olho, tanto por questões endócrino-metabólicas, como por questões cardiovasculares com a circunferência abdominal, tanto em homens quanto mulheres. Produz uma série de produtos que já foi discutido nos módulos de anatomia e fisiologia, né? Quando a gente discutiu aí tecido adiposo, né? A gente já discutiu isso lá. Então, aí às vezes, ainda nem alterou a glicemia, mesmo você avalia a hemoglobina glicada, que dá os 3 últimos meses, como foi o nível de glicose, principalmente o último mês, e ela já dá alterações. Mas às vezes, quando você faz uma glicemia de jejum, tá até normal. Mas você vai lá, faz um ultrassom, já tem um depósito de gordura, né? Que é a esteatose hepática. Como tá aqui, ó, a diferença entre os hepatócitos, aqui a diferença entre os hepatócitos da esteatose hepática e sem a esteatose hepática. Agora, é claro, aqui temos o fígado inteiro, então isso aqui vai ser substituído por fibrose, é um fígado com insuficiência, né? Mas você pode ter uma quantidade pequena ou moderada de gordura, e aí é uma amostra de resistência, e hoje já existem medicamentos, mais uma mudança de padrão de vida, mais exercícios físicos, mais uma reeducação alimentar para reverter isso, que no passado não revertia, você no máximo não piorava. E hoje, com isso tudo junto, já tem como reverter a esteatose da resistência e até evitar que evolua para os diabetes, ou se evoluir, que evolua bem mais tarde. Tudo depende de como o paciente vai abordar essa questão alterada do metabolismo dele. Uma outra situação é a aterosclerose, né, que é, como a gente viu, o depósito do LDL se depositando em paredes de vasos lesados, vasos com lesões internas causadas por hipertensão moderada grave mantida, glicose sempre elevada, ou insulina muito alta por conta de resistência, por conta para a manutenção, né, da glicemia adequada. Isso tudo faz, a tabagismo faz pequenas lesões, expõe o endotélio, e nesse endotélio o LDL se deposita. O LDL se deposita, acaba fazendo uma interação oxidativa ali, e aí os macrófagos, numa tentativa de retirar aquilo, englobam aquilo, e aí acabam com um processo de oxidação continuado, eles modificam a sua estrutura e viram o que a gente chama de célula esponja, espuma, porque parece uma espuminha na parede do vaso. Beleza. Aí ali vai favorecer a agregação plaquetária, adesão e agregação plaquetária, formação de coágulo, e vai formar, e depois se calcifica e é incorporado à parede do vaso por fibroblastos. Quando isso acontece, né, o macrófago formando a célula em espuma é a base para a calcificação, para a agregação plaquetária, para a coagulação, e o fibroblasto, tentando resolver aquela situação, incorpora a parede do vaso, fazendo assim a placa de ateroma, transformando em aterosclerose, o enrijecimento da parede do vaso, que é uma das causas de arteriosclerose. A arteriosclerose é para você ter um enrijecimento anormal da parede do vaso, seja por um motivo. Dos principais motivos, principalmente adquiridos, é a aterosclerose, né? Agora, há casos que aumento súbito do fluxo sanguíneo pode descolar as plaquetas que ainda estão, e o coágulo que ainda estão se formando ali, formando um trombo, pode descolar e isso ir mais adiante e obstruir um vaso mais fino mais adiante. Isso acontece, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, quando a gente tem as coronárias semi-ocluídas, aí quando você precisa de um esforço maior do coração, você começa a doer, que não vai ter oxigênio, mas às vezes, quando é uma placa nova, que ainda está em formação, pode se soltar, ainda não foi incorporada à parede, pode soltar, como a coronária ela vai afinando, aí ele vai obstruir mais embaixo, né? Vai ocluir ali, e se a fibrinólise não conseguir dissolver aquilo, a plasmina, for uma quantidade maior do que a plasmina conseguiria dissolver, vai obstruir, aí a dor vai ser perene, independente, até no repouso, e aí vai ter uma isquemia importante mantida, que se aquilo não for resolvido com medicamentos, não for retirado aquele trombo dali, em 8 a 10 horas, aquela região necrosa e o indivíduo morre.
né? Ele até pode morrer de imediato, se for uma área importante, bagunçar o sistema incitomotor, como já foi visto na cardiovascular, tanto na parte morfológica quanto fisiológica. Você pode ter uma arritmia importante, evoluir para uma queda do débito e morrer. Mas a necrose, o infarto propriamente dito, vai ter que ter uma isquemia mantida de 6 a 10 horas, então se não fizer um cateterismo desobstruir, vai dar problema. Agora, nem tudo solta, tem coisas que vão crescendo, né? Vai obstruindo, e aí pode fazer uma isquemia naquele mesmo local por uma obstrução. Chega um momento que fica tão fluxo sanguíneo que qualquer exercício vai doer, né? Fazer exercício doer, ter dor precordial já é mau sinal. E aí vai subindo, até que oblitera e faz uma isquemia ali. Pode favorecer nas artérias que têm uma predisposição hereditária a aneurisma, aquele enrijecimento junto com hipertensão, pode favorecer um momento de aneurisma com até rotura e hemorragia, então pode trazer uma série de consequências à aterosclerose. Beleza aqui? E a aterosclerose tem a ver com o LDL, então tem a ver com o colesterol elevado. Quanto mais colesterol, mais nós teremos o LDL elevado, e aí a junção de LDL elevado com fatores que lesam o aparelho dos vasos, as duas coisas juntas, é um fator desencadeador de aterosclerose. Agora, quando é o HDL que está aumentado, aí você vai ter menos possibilidade de aterosclerose, porque ele vai varrer isso para o fígado, desde que o fígado esteja funcionando, vai tirar ele da sua circulação. Então, a aterosclerose está muito ligada ao colesterol elevado, principalmente o LDL elevado, associado a situações que lesam o aparelho do vaso. Agora, quando é o triglicerídeo elevadíssimo, muito alto, qual é o grande problema? Aí é uma pancreatite. Os triglicerídeos elevados são causas de pancreatite, de depósito de gordura ali, de triglicerídeos no pâncreas, produzindo um efeito tóxico do pâncreas. Existe pancreatite por causas virais, como o vírus da cachumba, pode produzir pancreatite geralmente em adultos, né? Geralmente ele faz uma pancreatite muito leve, só que nas crianças fica perceptível. Nos adultos, que geralmente elas podem ser mais graves. O vírus da rubéola também pode também produzir desarranjos aí importantes. O vírus da rubéola não adquirida, mas a congênita no pâncreas. E agora a causa mais comum, tem causa autoimune, pessoas que agridem, faz uma inflamação não infecciosa, não tóxica, se autoagridem. Tem também causas tóxicas, tem vários medicamentos que em uma dose muito excessiva ou interagindo com outros que têm o mesmo poder tóxico podem lesar o pâncreas, produzindo uma pancreatite. Mas também uma causa comum é o alcoolismo crônico. O alcoolismo crônico tanto pode levar a esteatose hepática e cirrose, insuficiência hepática, como pode levar a uma pancreatite. As virais e as medicamentosas geralmente são agudas. A aguda você tem um edema, tem uma dificuldade de esvaziar as enzimas digestivas, então vai ter um prejuízo da digestão, vai ficar empanzinado, vomitando, enfim. Mas, afastado a causa, tende a recuperar esse pâncreas. Já a pancreatite crônica está ligada a doenças autoimunes não diagnosticadas, está ligada ao alcoolismo crônico, que acaba fazendo uma fase aguda e a pessoa continua expondo e leva a uma lesão crônica, e a própria hipertrigliceridemia, principalmente quando não se toma uma atitude de imediato, pode produzir uma inflamação aguda que compromete somente o pâncreas exócrino e que, mantida, pode começar a degenerar, a mudar a anatomia do pâncreas, e aí ou ele pode romper e aí produzir uma morte súbita, né? Ou ele pode começar a comprometer também as ilhotas de Langerhans e levar a um quadro de diabetes por insuficiência das células beta de produzir insulina para todo sempre. Então a diferença da aguda e da crônica é que a aguda é abrupta e só tem a disfunção. Tem um processo inflamatório, mas que preserva a arquitetura do pâncreas. Já a crônica pode romper esse pâncreas e o indivíduo
ou seja, se a agressão for muito intensa e mantida, pode bagunçar a arquitetura anatômica do pâncreas, e aí pode levar a duas circunstâncias. Uma não recuperação da pancreatite, com possibilidade de morte, né, por choque, ele romper esse pâncreas, ou ele comprometer o pâncreas endócrino também. Então, enquanto o colesterol elevado é uma causa de aterosclerose, né, o lipídio elevado é uma causa, e triglicerídeo elevado pode ser uma causa de pancreatite crônica. Só para fechar aqui, lembrando também que mesmo quando a gente não tem esteatose hepática, mesmo que não tenha aterosclerose, porque a gente tem um colesterol muito elevado e tem um HDL que está brigando para colocar tudo isso para o fígado, se a gente tem um colesterol muito elevado porque a gente não usa aquilo e está sobrando, mesmo que o HDL esteja tentando proteger o vaso, né, e jogando para o fígado, o fígado, quando não tem o que fazer com o colesterol, ele transforma em ácido cólico, que é um dos sais biliares, é um dos principais sais biliares, e joga pela bile. Porém, quando a quantidade de colesterol é intensa, quando tem uma pessoa com uma hipercolesterolemia altíssima, que tem um HDL normal ou até alto, mas com colesterol elevadíssimo, essa pessoa pode começar a jogar colesterol, sobrecarregar, não tem o que fazer com colesterol, sobrecarregar a formação de ácido cólico, não dá tempo de transformar tudo aquilo em ácido cólico, e aí começar a jogar colesterol inteiro, né? Moléculas de colesterol na bile. E aí o cálcio pode começar a envolver isso e aí fazer os cálculos biliares, que são cálculos de colesterol. Eles parecem um quadradinho assim, daqueles doces de amendoim, tipo uma balinha, né? Um repulsado de amendoim, quadradinho, cubinho. E aí ele vai descendo, ele pode obstruir as vias biliares, e aí a bilirrubina cai na corrente sanguínea e a pessoa começa a ficar toda amarela. Aí às vezes ele desobstrui, né? Vai forçando a bile, aí ele solta, obstrui mais à frente, aí a pessoa melhora da icterícia, vai e volta. A icterícia que vai e volta, às custas da bilirrubina conjugada, que já passou pelo fígado, tem que pensar em cálculos biliares. Há uma dor, né? Há uma dor da região abaixo do diafragma, né? Assim, bem entre a divisa do tórax, abaixo dos arcos costais e o abdômen, uma dor ali. Somente quando você comprime e solta, a dor tende a aumentar, né? E esse cálculo pode parar na vesícula biliar e começar a se depositar na vesícula biliar e começar a precipitar e começa a irritar a parede da vesícula biliar. Se lembram que a gente já falou em algum momento que a vesícula biliar guarda em torno de 12 horas de produção de bile, mas ela só tem espaço para 2, porque ela aumenta a absorção de água. Então ela já faz uma absorção de água, com uma irritação ali ela aumenta ainda mais a absorção de água, então pode precipitar mais cálculos e aí dar uma dor muito grande que pode romper essa vesícula biliar, e aí cair bile para a cavidade abdominal, aí é terrível, né? Quando você tem faz o processo inflamatório do colédocolitise, né? E policistite também, irrita tudo, faz, né? E assim, quando não estoura a vesícula, a retirada mais prudente é a retirada da vesícula, e na maioria dos casos pode ser uma cirurgia de videolaparoscopia, que nas mãos de pessoas habilitadas é ótima. A pessoa entra de manhã, à noite, se tiver tudo ok, ela já vai embora para casa, ou ela dorme de manhã, ela faz o exame, faz a cirurgia e vai embora. Mas há casos que não é possível fazer a videolaparoscopia, tem que abrir o abdômen, então aí o pós-operatório é complicado, ou quando há suspeita, ou quando essa bile estoura e cai na cavidade abdominal, o prognóstico é severíssimo, ela pode, né, pode evoluir para o óbito. A cirurgia não é mais por vídeo, a cirurgia é por laparotomia, você abre o abdômen, vai ter que lavar o abdômen, ou seja, uma cirurgia um tempo cirúrgico mais complicado, um pós-operatório mais complicado, né? Então, ter o HDL, muito bom, mas mesmo assim o colesterol muito alto, ele é complicado, que você pode ter esses cálculos biliares de colesterol.
Beleza, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui, né? Com a nossa, existem distúrbios de dislipidemia familiar, existem outros distúrbios mais raros, mas esses são os mais comuns que o técnico de enfermagem, o técnico de nutrição e dietética e as pessoas de uma maneira geral que trabalham nos cursos técnicos da área de saúde precisam ter em mente das suas causas, o que eles têm a ver com lipídio, triglicerídeo e o que tem a ver com o colesterol. Beleza, pessoal? Então, aqui ó, um grande abraço para todos. Nós terminamos aqui a parte ligada a lipídios, né? Os macronutrientes, nós vimos os lipídios nos aspectos nutricionais e dietéticos, depois vimos aspectos fisiológicos, digestão, absorção, a circulação das lipoproteínas, o metabolismo dos lipídios, as funções dos lipídios, e vimos, por fim, os principais aspectos fisiopatológicos. Não é uma aula de fisiopatologia apenas para dar uma clareada, né? Fechar aqui, e terminamos os lipídios. Na nossa próxima videoaula, nós continuaremos com os macronutrientes, mas discutiremos os protídeos. Até lá! Um grande beijo no coração de todos.